Olá, sejam bem-vindos para mais um Avante Helping Care. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante relevante para o público idoso e vamos falar então sobre o manejo de medicações. E para falar sobre esse tema, eu convido o Dr. Guilherme. Doutor, por favor. Tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco aí sobre polifarmácia e vias de acesso para medicações. A gente vai começar por essa parte. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre polifarmácia. O que é isso? Então, primeiro, toda vez que a gente começa a falar uma aula de idoso, a gente tem que falar sobre o quadro populacional que tem mudado no país e no mundo, mas no Brasil e todos os países em desenvolvimento, eles têm vivido isso, que é uma mudança na pirâmide etária, em que começa a aumentar cada vez mais o número de idosos proporcionalmente. Então, no Brasil, os idosos são a faixa etária que mais aumenta e isso traz uma grande relevância porque a grande maioria dos idosos usam medicações de forma crônica. Então, a gente tem dados de que 69% a 85% dos idosos faz uso de pelo menos um medicamento de forma crônica. E a maioria das prescrições medicamentosas, em geral, elas são feitas para pacientes idosos. Então, quando a gente está falando de uso crônico de remédio, a gente está falando, em geral, de pacientes idosos. Só para a gente entender, essa é a pirâmide etária. Então, pirâmide etária não, desculpa, essa é a proporção dos idosos na população. A gente tem um aumento nos últimos anos e que se acelera cada vez mais nas projeções de população, tanto em números absolutos quanto em números relativos. A gente está mais ou menos aqui, em que a gente tem mais ou menos 30 milhões de idosos e eles perfazem entre 15% e 20% da população. Mas isso vai chegar até 40% até o fim desse século. E o que a gente tem é que nos Estados Unidos, para cada dólar que a gente gasta em medicação em instituições de longa permanência, a gente chega a gastar até 1,33 dólares para tratar toxicidade. Então, será que a gente está de fato fazendo bem, dando tanto remédio assim, quando a gente tem que tratar tanta toxicidade? Tem um estudo na cidade de São Paulo que vê que teve uma prevalência de polifarmácia em até 30% dos idosos, ou seja, de cada 3 idosos, um tinha esse diagnóstico de polifarmácia, que a gente já vai discutir o que é. E o grande problema é que quando a gente tem polifarmácia, ou seja, polimedicação, muitos remédios para o mesmo paciente, a gente começa a aumentar o risco de ter reações adversas a esses medicamentos. Para 2 medicamentos de uso crônico, a gente tem um risco de 13% de ter reações adversas. Quando a gente chega em 5 medicamentos de uso crônico, a gente tem um risco de 58%. E para 7 ou mais medicamentos, a gente chega a ter 82% de risco de ter interação medicamentosa entre esses remédios de uso crônico. Então, para definir, polifarmácia é o uso concomitante de 5 ou mais medicamentos. Esse número é variável de acordo com a literatura, mas esse número de 5, esse ponto de corte de 5, é o mais consenso que tem. Existem algumas definições de que basta uma medicação inapropriada ou uma medicação que não foi prescrita, mas está sendo usada, que a gente já considera isso como polifarmácia. Mas o mais prevalente, mais consenso na literatura é de que 5 ou mais medicamentos define polifarmácia. Lembrar sempre que não é só remédio, suplemento, polivitamínico, chás de ervas que sejam considerados como não remédio, isso também conta na nossa avaliação de número de medicações em uso. É muito comum a gente ver idosos usando chá de folha de sena como laxativo, por exemplo, e isso conta como uma medicação. Isso tem que ser contabilizado na hora que a gente vai fazer o número de medicações e vai planejar o tratamento do paciente. E a polifarmácia, principalmente depois dos anos 90, tem sido considerada uma síndrome geriátrica. Por quê? Porque isso traz graves implicações no paciente idoso. E por que traz graves implicações? Porque ela aumenta muito o risco de reação adversa ao medicamento. O que é reação adversa ao medicamento? É uma resposta prejudicial a um medicamento utilizado em dose adequada para humanos. Ou seja, quando eu estou falando de overdose, de uma dose excessiva, eu não estou falando necessariamente de reação adversa ao medicamento. Para isso a gente precisa ter uma dose adequada. E a gente tem 4 tipos de reação adversa. A relacionada à dose, a que não é relacionada à dose, ou seja, basta você dar qualquer dose do medicamento e aquela pessoa vai ter uma reação adversa. E a que está relacionada ao tempo de uso ou à suspensão abrupta e efeitos tardios. Medicações que você usando por longos períodos, você começa a ter alguns efeitos colaterais. E lembrar que os idosos são um grupo populacional que está mais suscetível a ter reações adversas a medicamentos.
A gente, quando fala de interação medicamentosa, a gente está falando de duas drogas que elas interagem entre si, causando um aumento do efeito de uma ou da outra ou das duas, ou uma redução do efeito de uma ou da outra ou das duas. Ou até mesmo gerar um terceiro efeito. Iatrogenia, quando a gente está falando de surgimento de afecções indesejadas, prejudiciais, que são decorrentes da ação da equipe de saúde, ou seja isso através da administração de medicamentos ou procedimentos, mas independente se a ação foi correta ou não, toda vez que tiver um efeito indesejado, prejudicial, a gente chama isso de iatrogenia. Então, eu falei que o idoso ele é mais suscetível à reação adversa. Na verdade, a gente tem um risco 7 vezes maior no idoso do que no adulto jovem de ter desenvolvimento de reação adversa. E o risco de hospitalização por essa reação adversa é 4 vezes maior nos idosos. Isso se dá porque os idosos eles começam a ter alterações metabólicas e orgânicas que fazem com que se torne mais predisposto a ter essas reações. Isso se dá por conta dessas alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que a gente vai falar já já. Idosos também eles estão muito mais sujeitos a ter o uso de muitos remédios, porque a gente tem mais doenças. Quanto mais doenças crônicas, mais remédios, e aí a gente tem uma polimedicação. Idosos também têm apresentações atípicas de suas doenças. Então, as doenças elas podem ter diagnósticos errados e trazer o uso de mais remédios por conta disso. E, além disso, eles estão sujeitos a maior chance de erro na tomada, seja por uma falha cognitiva, seja por uma falha social, de não ter quem auxilie na hora de tomar o remédio, ou sensorial mesmo, não enxerga direito, ele confunde qual que é o comprimido de outro, ou não consegue calcular a dose direito quando não há uma medicação em comprimido. Então, quais são as alterações farmacocinéticas? Os idosos eles têm uma alteração na composição corporal, em que há redução da água corporal e aumento da gordura. Isso traz alteração na distribuição e na concentração dos remédios. Isso, associado ao fato de que a gente tem uma massa hepática reduzida, faz com que o comportamento farmacocinético da droga no corpo mude completamente com relação ao adulto jovem. Além disso, a gente tem as questões farmacodinâmicas, ou seja, a gente tem alterações especificamente nos receptores e na relação droga-receptor que fazem com que a mesma dose de uma mesma droga tenha um efeito diferente num paciente idoso e num paciente adulto jovem. Então, as questões cognitivas, foi o que eu falei, que é a capacidade de compreender e seguir a prescrição, sensoriais de reconhecer medicamento e dose, e questões sociais de adquirir o medicamento, seja economicamente pelo custo do remédio, dele adquirir o remédio e seguir o tratamento continuadamente. Então, quando a gente fala disso, a gente falou da importância e a gente falou dos potenciais riscos, das consequências, né? Porque quando a gente pode ter uma falha do tratamento, porque você tem um prejuízo do segmento medicamentoso desse idoso, a gente pode ter piores desfechos por não tratamento da doença, então o ideal é que e o próprio desfecho negativo da própria polifarmácia, que são as interações medicamentosas e as reações adversas. E com isso, a gente tem que pensar em prevenção. Falando de prevenção, basicamente o que a gente vai ter que fazer é racionalizar o uso dos nossos medicamentos. A gente tem que não prescrever por prescrever e pensar muito antes de prescrever. A gente tem que sempre considerar tanto o custo-benefício do medicamento, seja o custo financeiro, porque os custos relacionados ao envelhecimento aumentam bastante e quanto mais remédio, mais custo. Então, você passar o remédio, isso tem que ser levado em conta, porque polifarmácia aumenta o custo do tratamento e o risco-benefício também, porque a gente vai ter que pesar o risco-benefício da gente dar o remédio. Existe um conceito que é a cascata iatrogênica. Cascata iatrogênica é o seguinte: eu passo um remédio e aí esse remédio traz um efeito colateral e aí eu interpreto esse efeito colateral como uma nova doença e aí eu passo um segundo remédio para tratar esse efeito colateral e aí esse segundo remédio tem um terceiro efeito colateral que eu vou interpretar como doença e aí eu vou entrar com outra medicação para tratar esse outro efeito colateral. Essa cascata iatrogênica, além de aumentar muito a polifarmácia, traz muito risco de efeitos colaterais. A gente contabilizou aqui 3 surgimentos de efeitos colaterais. Então, tentar sempre refletir se os novos sintomas que surgem no nosso paciente idoso, eles são decorrentes de fato de uma nova doença ou se eles podem ser efeitos colaterais dos remédios que eu já estou dando para o paciente. Sempre que possível, tente medidas não farmacológicas. Por quê? Porque elas são, em geral, mais baratas, em geral não tem efeitos, não tem risco de desenvolver reações adversas e, em geral, elas são mais fáceis de ser mantidas a longo prazo. E sempre rever a prescrição. A toda consulta, a todo contato, reveja a prescrição,
refaça a lista dos remédios, pergunte ativamente sobre o uso de remédios, porque a automedicação é muito frequente no idoso. Então, rever a prescrição em busca do uso inapropriado de medicações. Lembrar que muitas vezes nós não somos o único profissional de saúde que está relacionado com aquele idoso, e aí outras pessoas podem prescrever medicações que não vão estar na nossa lista. Então, sempre comece do zero, repergunte todas as medicações que estão em uso. Tem uma máxima na geriatria que diz start low, go slow, but please go. Ou seja, sempre comece com doses baixas, vá devagar, mas vá. E esse mais vá, ele só, para a gente acrescentar, ele visa a gente evitar o surgimento do ageísmo. O que é ageísmo? Ageísmo é uma tendência de não tratar adequadamente o idoso por conta da sua idade avançada. Então, o medo de que a gente possa trazer uma reação adversa à medicação faz com que a gente use cada vez mais doses mais baixas e não trate adequadamente as doenças. Então, comece com dose baixa, vá devagar, mas vá. Continue tratando o seu paciente. A gente tem que tender sempre a organizar e planificar a nossa administração de medicamentos. Por que a gente não pode agir em casa como a gente age em hospital e ter uma prescrição medicamentosa que tem que seguir e tem que ser checada pelo cuidador ou pelo próprio paciente que vai fazer o seu segmento? Ele vai ter uma prescriçãozinha lá em que ele tem que checar à medida que ele vai tomando os remédios para ter certeza de que tomou tudo, para não ter perigo de ter esquecido de tomar algum remédio. Então eu trouxe só como um exemplo aqui, ó. Essa aqui é a prescrição, então esse paciente toma losartana, toma S, aqui tem os horários, a dose de cada coisa, e aí tem a checagem, ó. No dia 1º ele tomou losartana, tomou AS, tomou sustrato, tomou todas as suas medicações, e aí vai do dia 1 ao dia 15, aí pode ter um outro pedaço de prescrição do dia 15 ao dia 16, do dia 16 até o dia 30 do mês, em que ele vai checando, e aí a gente consegue controlar muito melhor a administração dos remédios. Só lembrar que a AGS, que é a Sociedade Americana de Geriatria, ela atualiza com uma certa frequência, a última é de 2012, que é os critérios de Beers. Os critérios de Beers, eles são recomendações de medicações potencialmente inapropriadas para o idoso. Então, assim, ele não proíbe, ele nunca vai, não é porque a medicação está lá no critério de Beers que você não pode de jeito nenhum utilizar no idoso, mas sempre que você for usar um remédio que está nos critérios de Beers, você deve refletir, você deve buscar alternativas e usar com extrema cautela, sabendo que aquilo ali tem um potencial iatrogênico. Então, sempre é bom a gente saber porque isso auxilia muito no cuidado. Bom, então agora a gente falou de polifarmácia, vamos falar um pouco sobre as vias de acesso à medicação. Quais são as vias que a gente pode utilizar para administrar essa medicação? Então, basicamente, quando a gente fala de vias de acesso, a gente tem as vias que são enterais, as parenterais e as vias tópicas, certo? Então, as vias enterais, falando inicialmente a via oral, que é a mais frequente e conhecida, e a peculiaridade dela é que ela depende da deglutição do paciente. Então, assim, geralmente, quando a gente fala de administração de remédio, a primeira coisa que vem à cabeça é por via oral. Mas lembrar que ela tem esse porém de depender de deglutição. A gente tem também a via sublingual, que lembrar que são comprimidos preparados para essa via. Idealmente é que você não deve usar comprimidos que são feitos para via oral, você não deve usar por via sublingual. E a via sublingual ela tem a vantagem de ser a absorção rápida, mas ela é uma absorção errática. Você não tem como prever muito bem a curva da farmacocinética. A via enteral, ela, em geral, quando a gente fala de via enteral propriamente dita, a gente está falando do catéter nasoenteral ou sonda nasoenteral e da gastrostomia ou jejunostomia também, que são vias em que a gente leva a medicação diretamente para o trato gastrointestinal sem passar pela boca e esôfago, né? É uma via frequente na geriatria porque o uso de catéteres enterais eles são frequentes nessa população. E a gente tem a via retal, que é mais usada quando a gente quer administrar laxativos, ou na pediatria, às vezes, ou quando o paciente tem dificuldade de deglutição, que a gente vai usar medicações por via supositório. Nas vias parenterais, a gente tem a via endovenosa, que é uma via de ação imediata, que é geralmente que a gente costuma ver em hospital, né? É pouco dolorosa, só que ela depende de ação de pessoal especializado para obtenção. E a necessidade tem uma manutenção frequente e necessária. Então você tem que trocar curativo, você tem que fazer a troca do acesso com uma certa frequência.
A gente tem a via intramuscular, que é uma via parenteral de ação rápida, porém tem absorção errática também. E é dolorosa, porém de fácil obtenção. Então ela serve muito bem para pacientes agitados ou que têm uma dificuldade de obter outro acesso, que você precisa da medicação em dose única, que você não vai precisar ficar usando aquela via, então a via intramuscular é uma boa opção. A via subcutânea, ela é uma via que a gente usa muito na geriatria, ela tem uma ação mais lenta que a endovenosa, porém é mais fácil manutenção e implantação. Então você não precisa ter um cuidado, lógico, cuidado você vai ter, mas não é tão trabalhoso cuidar de uma via subcutânea como é cuidar de uma via endovenosa. E ela também necessita de pessoal especializado e não pode ser usada para qualquer medicação. Ela é bastante usada em cuidados paliativos justamente por ser pouco dolorosa, ela não dói quase nada para você implantar a via e a manutenção também não é dolorosa. A gente tem a via transdérmica, que tem sido cada vez mais utilizada, mas tem que ser uma preparação específica para isso. Que quando eu estou falando de transdérmico não é tópico, a gente vai falar depois, mas é quando eu uso a pele como uma via para eu administrar uma medicação sistêmica. Então geralmente a gente vai ter medicações que são em gel para absorção sistêmica ou adesivo, e a grande vantagem disso aí é evitar o ciclo hepático, então evitar que aquela medicação passe primeiro no fígado, o que acontece quando a gente usa a via interal. E a via respiratória, quando a gente faz inalação, nebulização, né? Ou para pacientes intubados graves, que a gente joga a medicação direto na via aérea quando a gente não tem acesso venoso. Nas tópicas, a gente tem a via nasal, que tem instilação, que você geralmente faz instilação com o objetivo de ação na mucosa nasal, auricular, quando é ação no canal aditivo. A cutânea, quando a gente passa, aí sim é o objetivo de você ter ação direta na pele e não para absorção sistêmica, só que essa via você tem o risco de ter absorção sistêmica, então você tem que ter muito cuidado quando você usa, por exemplo, anti-inflamatório nessa via, porque isso pode ter ação sistêmica. E via oftálmica, que você pinga colírio geralmente para ação direto no olho, que também tem um risco de absorção sistêmica, principalmente em alguns colírios para glaucoma a gente não é raro ver alterações cardíacas por conta das medicações para glaucoma que são usadas. Então, como escolher a melhor via? Então, o ideal é que você sempre individualize, isso não é uma receita de bolo. Não é porque uma via é boa para um paciente que ela vai ser boa para todos. Então, sempre você tem que entender qual é o contexto e tentar escolher a melhor via para aquele paciente. Preferir sempre a via oral, quando for possível, e reduzir ao máximo o número de tomadas diárias. A gente, com frequência, vê aquele paciente que toma medicação de 2 em 2 horas. Isso não é viável. Quanto mais complexo for sua prescrição, maior a chance de você ter erro de tomada, e esse é o problema da polifarmácia. Então, vamos evitar que a gente tenha tantas tomadas diárias, o máximo que for possível, reduzir o número de tomadas para 2 ou 3 tomadas diárias. Quando o paciente tiver disfagia, a gente pode investir em vias transdérmicas ou subcutâneas, evitar também, se possível, evitar as vias por catéter, mas às vezes ela vai ser inevitável. E a via transdérmica é uma excelente opção para paciente que tem distúrbio de comportamento. Então, às vezes você pode colar um adesivo nas costas e aí você não vai ter o paciente interferindo com a tomada daquela medicação. Lembrar sempre que a gente tem que tomar cuidado com as apresentações orais e usá-las por via interal, mas isso a Patrícia vai falar bem já já. E lembrar que via endovenosa existe um pessoal treinado e via tópica não elimina o risco de reação adversa sistêmica, ela diminui, mas é aquilo que eu falei, anti-inflamatório e colírio, ele pode ser absorvido sistemicamente e ter efeito colateral sistêmico, principalmente quando você fala de via tópica cutânea, a área que você passa a medicação faz diferença. Só para falar um pouquinho, e já estou encerrando, na via subcutânea, ela é excelente para aqueles pacientes que não deglutem e ela é mais fácil tecnicamente e tem manutenção mais simples, como eu falei. Então, a gente vai ter algumas áreas específicas, né, que a gente pega a via subcutânea e lembrar que o comportamento da medicação, à medida que ela é aplicada, ela tem um pico de ação um pouco mais lento que a via endovenosa. Ó, essa verde aqui é a via, desculpa, essa é intramuscular, essa é subcutânea e essa aqui é a via endovenosa. Então ela é um pouco mais lenta, mas ela também tem ação de forma indolor praticamente. E aqui só uma imagem para saber como é que fica. Ela fica assim, ó, um acessozinho preso na pele que não vai trazer tanto problema para o paciente e não incomoda. E é isso. Vou passar a bola agora aqui para Patrícia. Obrigada.
Olá, gostaria primeiramente de agradecer o convite e hoje eu vou falar um pouco do uso racional de medicamentos e os manejos que a gente pode fazer no ambiente extra-hospitalar. O objetivo da aula é passar para vocês a relação do risco que a gente tem em administrar medicamentos fora, né, da via recomendada. Então, por exemplo, um medicamento via oral, eu estou colocando via sonda, quais são os riscos que a gente traz para o paciente, tá? Então, falando um pouco de terapia nutricional, a gente precisa entender que ela é um tratamento. Então, quando eu estou fazendo a oferta de uma dieta, estou dando alimento para o paciente que não seja por via oral, e aí no caso de uma sonda ou numa parenteral, eu tenho o objetivo de recuperar o estado nutricional ou manter. E isso é muito importante, porque sem um estado nutricional adequado, esse paciente muitas vezes não consegue fazer o tratamento farmacológico. Então, ele também tem um impacto na qualidade de vida, tá? E quando a gente fala do ambiente domiciliar, a gente traz um maior conforto para esse paciente, uma qualidade de vida diferenciada para ele e para os familiares. E aí a gente já tem estudos que demonstram a redução de custos no serviço de saúde, tá? E aí, como o Guilherme falou brilhantemente, a gente tem que falar da questão do crescimento populacional. Então, se eu estou falando de aumento de idosos no país, e aí a gente sabe que nos próximos anos a gente vai ter um aumento considerável dos países subdesenvolvidos com essa população idosa, que no Brasil a gente está tendo um aumento considerável aí nos últimos 4 anos de em torno de 18% e que daqui 2 anos a gente vai ter uma população idosa maior do que uma população infantil até 5 anos, esses são dados que a gente tem que considerar e se preocupar para que a gente faça já ações preventivas para que a gente evite as complicações no futuro, tá? Aí a gente precisa também citar que com mais velho o indivíduo fica, então quando ele chega na fase, né, do idoso, a partir de 65 anos, a gente já começa a agregar as doenças crônicas, tá? Os dados eu acho que ainda são bem otimistas, porque a maioria dos estudos falam que a gente pode associar uma doença crônica com os idosos, mas a gente sabe hoje, né, que acaba sendo até um pouco mais que isso, de dados que a gente já conhece na prática clínica. A gente tem as alterações fisiológicas do envelhecimento e também do estado nutricional. Então é importante a gente considerar que esse paciente ele vai ter uma perda de apetite, que ele vai ter um gasto calórico diferenciado e aí que ele está fazendo esse tratamento medicamentoso que pode também impactar nessa terapia, tá? Então a gente vê uma síntese de aminoácido mais lenta, maior riscos de agregando doenças crônicas e aí já pegando o gancho da aula do Dr. Guilherme, a gente tem esse risco também por pela polifarmácia, de interação com esses nutrientes. Eu posso ter a redução da absorção de minerais, vitaminas e outros nutrientes, alteração de curva glicêmica e também dos triglicerídeos, tá? Eu gostaria de chamar a atenção para as legislações que a gente tem hoje na terapia nutricional. Então, no caso da Enteral, a gente tem 2 legislações não tão recentes assim, só que a gente tem a RDC 11, que ainda aborda um pouco as questões do ambiente extra-hospitalar. No caso da Parenteral, é uma portaria um pouco mais antiga e ela não traz recomendações, conceitos, posicionamento para a gente falar de um ambiente extra-hospitalar, tá? E o que a RDC 63 fala sobre a nutrição enteral? Que ela é um alimento que a gente vai administrar via sonda para substituir ou complementar essa alimentação oral que não está sendo suficiente para o paciente. E ela sim está elegível para a gente trabalhar no ambiente domiciliar, tá? Existem vários estudos e os dados eles divergem um pouco. Este é um estudo não tão recente, mas é do American Journal e ele fala que ainda tem um índice mais baixo de pacientes que estão indo para casa usando a sonda. Então a gente precisa avaliar isso, mas tem uma tendência de crescimento comparado com os pacientes que estão em uso no hospital, tá? Quando a gente fala do uso do medicamento via enteral, é importante que a gente entenda que é uma via alternativa, mas independente disso, mesmo a gente tendo alguns trabalhos, alguns protocolos que façam essa recomendação, eu preciso ter a certeza de que qualquer medicamento no mais uso em sonda é um risco potencial para eventos adversos. E eu não posso deixar de considerar todas essas questões que a gente já apresentou na questão no paciente idoso. Então a gente precisa de cuidados quando a gente for fazer a seleção, a administração e o preparo desse medicamento, tá?
O ideal seria a gente ter um fármaco com um efeito específico, que ele não interagisse com outros fármacos ou até mesmo com os nutrientes, que tivesse uma potência linear, que ele não trouxesse nenhum risco de toxicologia para esse paciente. Uma dose seria o suficiente, ou até mesmo que eu consideraria todos os meus pacientes como um único paciente, ou seja, eu dou uma dose, aquela dose vai reagir para todos os pacientes da mesma forma. Só que a gente sabe que o medicamento real ele vai ter múltiplos efeitos, variação de biodisponibilidade, então dependendo do indivíduo, dependendo da forma de administração, ele vai variar. Eu vou ter efeitos colaterais e reações adversas, e aí com o uso da polifarmácia a gente tem uma maior chance disso acontecer. Fatores fisiológicos e patológicos são afetados, bem como o estado nutricional desses pacientes, e aí a gente tem alteração fisicoquímica, ou seja, tem que individualizar. Eu tenho que olhar o paciente, eu tenho que ver o que realmente é necessário para ele, eu tenho que ver que tipo de terapia nutricional ele está fazendo para eu poder fazer a indicação desse medicamento. Quais são os principais eventos adversos que são observados com o uso dos medicamentos via sonda? Então, a toxicidade, erros de medicação, efeito subterapêutico e aí o mais citado deles, a obstrução da sonda, tá? Dos erros de medicação, a gente tem desde uma omissão da droga, administração errada ou até a forma do preparo dele ser inadequado. Então, a gente precisa instruir o cuidador, as pessoas que vão fazer essa administração de como deve ser feito e quais são os riscos que elas devem esperar e mitigar para que a gente faça uma administração segura. E aqui eu quis trazer um caso para vocês de uma realidade. É um caso que foi publicado há um tempo, mas ele é um caso de uma paciente não idosa, mas com disfunção respiratória aguda, sonda nasogástrica. Ela apresentava hipotensão pronunciada, bradicardia e evoluiu para um desfecho ruim de parada cardiorrespiratória e a óbito. Quando foram analisar o caso, o que havia acontecido, eles avaliaram que um dos medicamentos que eles estavam administrando era a nifedipina, que tem liberação controlada. Eu vou apresentar para vocês o que é um medicamento de liberação controlada e quais são os cuidados que a gente tem com esse tipo de medicamento. E o que é importante, o que ocorreu nesse caso? Ele aumentou a biodisponibilidade, então ela teve uma reação adversa por um excesso desse fármaco e também teve uma interação com o labelatol. Tá? Então a gente precisa realmente entender que tem risco sim de administração via sonda. Tá? No Brasil, esse estudo de 2010 demonstrou que 10% das prescrições contém ainda uma indicação equivocada de medicamentos para fazer essa indicação via sonda. Este outro estudo, feito mais recentemente no sul do país, de 2017, ele demonstrou que dos pacientes estudados por um mês, 645 medicamentos foram indicados para fazer o uso via sonda, e sendo 604 deles de comprimido. Então a gente precisa, a gente fala, mas o que é recomendado é o medicamento solubilizado, então é uma solução, mas não é o que a gente vê, até porque a gente tem uma limitação em termos de disponibilidade no mercado de soluções de produtos já líquidos, né? E desses 604, 253 deles estavam inadequados para o uso. Quais eram estes medicamentos? Então a gente tem inibidores da bomba de próton, diuréticos, antimicrobianos, antilipêmicos, hipoglicemiantes, anticonvulsivantes, e aí eles classificaram outros também medicamentos, tá? Então o que eu tenho que considerar quando eu for fazer a escolha de um medicamento? Eu tenho que verificar as características do paciente, a patologia deste paciente e aí os medicamentos também em relação às características fisicoquímicas, a segurança da eficácia dele, margem de segurança, posologia. Como que eu faço a escolha desse fármaco então? A primeira coisa que eu avalio é como que é esse fármaco? Ele tem a possibilidade de eu substituir por um outro fármaco caso apresente uma reação adversa ou caso a administração seja complicada ou não tenha indicação? Eu tenho que avaliar se ele pode ou não ser administrado via sonda.
eu tenho que saber qual que é o sítio de absorção dele, qual que é a ação que ele vai fazer, os efeitos que ele vai ter com a nutrição enteral e aí onde está essa sonda e a localização no trato gastrointestinal, porque o medicamento ele foi desenvolvido para fazer o uso por uma via e a gente está alterando a via de uso deste medicamento. Conhecer o modo de preparo é importantíssimo e não associar com outros medicamentos, tá? As formas farmacêuticas, então, elas são desenvolvidas por uma série de fatores, tá? As principais seriam sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas. Portanto, quando eu falo de uma forma farmacêutica sólida, eu não estou me referindo só a um comprimido, que é um pó compactado. Eu posso ter uma cápsula em gel, uma cápsula oleosa, cápsulas duras. Então, tem também a variação dessas formas farmacêuticas. E isso é muito importante no momento da escolha e administração desse medicamento via sonda, tá? Elas são desenvolvidas desde para proteção do fármaco, então, por exemplo, ações destrutivas de oxigênio e do suco gástrico, até proporcionar ação terapêutica adequada, proteger o organismo, ter uma ação controlada, a sistêmica ou a local. As vias de administração, então, como já foi falado, a gente tem várias, tá? E elas influenciam como a droga vai agir, porque quando a gente faz o desenvolvimento da droga, a gente considera a via que ela vai ser administrada para considerar o processo de dissolução, desintegração, absorção, metabolismo, distribuição e excreção desta droga. Então eu preciso avaliar a indicação farmacêutica do medicamento antes de eu fazer essa administração, tá? E o que acontece com o uso inadequado? Eu posso ter uma degradação do fármaco, uma biodisponibilidade alterada, comprometimento da eficácia terapêutica, um aumento do risco desses eventos adversos e toxicidade, uma interação fármaco-nutriente e aí a obstrução da sonda, tá? Eu trouxe um exemplo genérico aqui, é a nifedipina, mas aqui o que importa é só a gente avaliar o que ocorre com, por exemplo, um comprimido que foi triturado, comparado sem a trituração. Então, a gente tem uma redução aqui de disponibilidade dessa droga. Então, eu tenho que considerar se isso vai ter efeito ou não para o paciente, considerar um ajuste de dose ou até mesmo a substituição do medicamento, tá? Quando a gente fala de quais são as formas mais recomendadas para o uso em sonda, a gente dá preferência aí para as formas líquidas, mas o que é importante dessa fórmula, principalmente, é avaliar a osmolaridade do fármaco. A gente sabe que a maioria dos medicamentos líquidos, eles apresentam uma osmolaridade um pouco mais alta. E aí ele pode trazer um desconforto do trato gastrointestinal, distensão abdominal, cólicas, náuseas e vômitos, tá? Então a gente precisa avaliar qual é o risco de reação adversa e aí ver se a gente não tem que fazer uma diluição desse medicamento. Então, tem medicamentos que a gente pode recomendar via sonda, mas que a gente precisa fazer uma diluição prévia à administração, tá? Muitos medicamentos de forma líquida também têm como um recipiente o sorbitol e ele pode também causar intolerância gástrica. Nem sempre a gente sabe qual é a concentração desse sorbitol no medicamento, tá? E os xaropes, a gente tem que tomar cuidado pela viscosidade e aderência, possibilidade de aderência e obstrução da sonda, tá? Então, eu preciso considerar também um processo de diluição se ele tiver a indicação para a gente utilizar via sonda, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos, por exemplo, a lactulose, tá? Que tem uma osmolaridade altíssima, então a gente precisa fazer uma diluição em água, e aí eu tenho um repositor do cloreto de potássio, que aí eu posso considerar uma via parenteral, porque a gente sabe que tem, inclusive, outra forma farmacêutica disponível, e aí aqui eu tenho que pensar, ele pode ter uma potencial interação com a nutrição enteral, uma precipitação com, por exemplo, os cátions divalentes, como os cálcios, então eu preciso avaliar, tá fazendo ingesta da nutrição? Vamos parar, vamos lavar entre as administrações, vamos dar um tempo maior para evitar essa interação. Aqui eu trouxe um pedacinho da bula do cloreto de potássio mostrando o sorbitol, mas que não me indica quanto de fato eu tenho de sorbitol nessa formulação, tá? Os sólidos, então a gente já viu lá em cima que a gente tem a maioria dos medicamentos administrados recomendados são os medicamentos de forma farmacêutica sólida.
é preciso triturar este medicamento antes da administração. E aí eu tenho que fazer com que ele vire um pó para fazer a solubilização. Se eu fizer uma maceração que deixa ele em grânulos, há grande risco dele não solubilizar quando eu faço a mistura na água e aí fazer uma obstrução de sonda ou até mesmo alterar a ação deste fármaco no organismo, né? A administração entre diferentes fármacos sólidos deve ser separada e eu faço as lavagens entre essas administrações. Para fazer a administração, eu aspiro depois de solubilizado e administro com uma seringa. No caso do tramadol, por exemplo, a gente pode dispersar 10 ml de água e avaliar um uso alternativo. É importante dizer que a gente tem diferentes protocolos, então tem protocolos que vão sugerir 10 ml, protocolos que vão sugerir uma solubilização, uma quantidade maior de água. Por que isso? Porque hoje a gente não tem ainda recomendações muito bem estabelecidas para as drogas. A gente tem estudos que nos indicam o que pode ser feito ou não, e aí muitos protocolos clínicos que também nos auxiliam com essa tomada de decisão. No caso do atenolol, ele é um comprimido, ele pode ser triturado, entretanto, ele pode apresentar também uma absorção reduzida com a nutrição enteral. Então, tem que considerar um ajuste de dose, tá? Então, isso sempre tem que ser feito pelo médico. Simvastatina também pode ser triturado, mas ele tem uma dissolução um pouco mais complicada. Então, a gente precisa, talvez, misturar um pouco mais de tempo. Dos comprimidos que a gente tem que não são trituráveis, eu vou chamar atenção aqui para os entéricos, né, que tem esse revestimento entéricos, e os de liberação prolongada, controlada. Por que isso, tá? Os revestimentos entéricos, eles são feitos para proteger o fármaco de uma destruição do suco gástrico. Então, talvez é um fármaco que não tem que fazer ação, já iniciar essa ação com contato com o suco gástrico. Ou até mesmo, ele pode ser agressivo para o estômago. Então, a gente tem que fazer uma proteção da mucosa gástrica. No caso dos de liberação prolongada, a gente faz para que tenha menos doses durante o dia, para que a gente tenha um efeito regular e aí progressivo, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais, aqui eu trouxe uma figura genérica. Existem vários tipos de matrizes que a gente pode desenvolver para fazer um comprimido de liberação controlada, um etérico. Esse, no caso, é de uma liberação controlada. E aí, conforme o comprimido vai passando, vai encontrando os pHs, mucosas e ambientes do organismo, ele vai se dissociando, desintegrando e aí liberando o fármaco para que faça a ação, tá? No caso dos medicamentos entéricos, a gente tem um caso clássico que é o omeprazol. Ele é grânulo, né, com revestimento entérico, que é chamado de pellets. Então, nessa figura a gente consegue ver uma cápsula contendo esses pellets e eles são inativados pela ação do suco gástrico. Então, eu tenho que considerar outras formas para administrar ou considerar até mesmo outros medicamentos, tá? No caso do succinato de metoprolol, a gente tem comprimidos revestidos de liberação controlada, ele não pode ser triturado pelo risco de toxicidade. Então, também são dois outros exemplos para a gente ilustrar isso, tá? Não posso esquecer de falar da interação fármaco-nutriente, que aí eu vou ter a ação tanto do nutriente no fármaco ou no fármaco-nutriente. E um exemplo clássico é a varfarina com a vitamina K. Então, nesse caso, a gente faz aí uma administração mais espaçada da varfarina e em alguns casos precisa até ver ajuste de dose como que vai ficar, tá? Das intervenções farmacêuticas, então, que hoje são feitas, tem desde a troca da forma farmacêutica de sólida por uma líquida ou até ser a possibilidade do injetável, a substituição desse fármaco ou até a possibilidade de uso por outra via, tá? Em termos de manipulação, a gente tem que se atentar como está sendo feito esse modo de preparo e aí avaliar as interações medicamentosas entre a nutrição e esses medicamentos. As prevenções que hoje a gente sabe que podem ser feitas e que devem ser feitas, a gente inicia pela higienização das mãos. Às vezes, as pessoas ficam mais preocupadas, os cuidadores, enfermeiros, mais preocupados com a parte da higienização das mãos na dieta e esquecem um pouco na hora da administração do medicamento. A gente tem que considerar as mesmas boas práticas. É muito importante que a gente faça a higiene das mãos.
Tenho que verificar a disponibilidade e compatibilidade da forma líquida. Eu tenho que solubilizar o fármaco e diluir se ele é um medicamento de forma sólida. Certificar que ele permite trituração, triturar e administrar separadamente, nunca misturar mais que um comprimido junto, tá? Então tem que fazer isso separadamente. Não adicionar os medicamentos nas fórmulas interais, inclusive parenteral, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Interromper a dieta para fazer a administração e lavagem da sonda antes e depois da administração do fármaco e verificar o modo de indicação que ele tem recomendação. É importante aqui, de novo, a gente tem variação de protocolo para protocolo, quanto tempo eu suspendo a ANE antes de fazer a administração. A gente vê a maioria dos protocolos aí sugerindo 30 minutos. Para aqueles que a gente sabe que pode ter uma possível interação farmaconutriente, a gente espaça 1 hora. Realizar a lavagem da sonda antes e depois, né? Importante contar isso com o volume hídrico desse paciente, então precisa do auxílio do nutricionista na posição, como que a gente vai fazer, porque eu tô dando uma concentração de água maior para esse paciente. Fazer a lavagem entre as administrações de medicamentos, então pelo menos usar aí 5 ml de água para a gente fazer a lavagem da sonda. Conhecer o posicionamento da sonda é importante para que o farmacêutico avalie quais são os riscos potenciais daquela droga. E aí evitar, na verdade, ou excluir o uso de graal e pistilo para a trituração desses medicamentos devido ao risco de contaminação cruzada, tá? Gostaria de falar um pouco sobre a parenteral, porque a gente precisa salientar aqui que o uso da parenteral ela é via exclusiva. Então, de acordo com a portaria 272, eu não posso administrar de forma alguma nenhum medicamento junto da via da parenteral. E não posso fazer administrações na parenteral, tá? Devido aos riscos, e aí a gente está falando de uma via realmente endovenosa. Em casos excepcionais, precisa da avaliação da MTN, considerando todos os pontos que a gente abordou aí, reação adversa, qual que é a possibilidade de interação fármaco-nutriente, e hoje em dia já tem alguns estudos que estabelecem mais essas interações, mas são casos mais genéricos, tá? Então aqui a gente falou um pouco da MTN, é muito importante para a segurança e o uso racional dos medicamentos ter a equipe envolvida com aquele paciente. E aí o médico fazer a parceria com esse farmacêutico para avaliar a prescrição. Se tiver necessidade de uma adequação, a gente faz a adequação desse paciente. Se é viável o uso pela sonda, a gente faz o acompanhamento do nutricionista, da equipe de enfermagem, e aí sim a equipe consegue chegar na melhor solução para esse paciente, tá? Eu queria também falar que é importante o papel do farmacêutico na MTN para a gente avaliar as incompatibilidades do fármaco, contribuir para a diminuição de taxas e aí riscos para o paciente. E deixar uma mensagem final para vocês, que o uso inadequado e sem orientação especializada da via interal para administração de medicamentos tem sim riscos potenciais e complicações para o paciente. Ou seja, o que diferencia uma droga de um veneno é a dose. Então a gente precisa fazer um uso aí consciente dessas drogas para evitar qualquer fatalidade. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, doutor Guilherme. Foi muito esclarecedor. Acho que é um tema importante, né, da gente tratar. Nós estamos agora em mais de 130 cidades ao vivo. Então, obrigada por quem está aí com a gente. Quero mandar um alô aqui para Ana Paula, de Curitiba, para Tatiana, do Espírito Santo, Fabiana, da Nutroflex, de Cuiabá. Obrigada por estar aqui com a gente. Ana Paula Mendonça também, obrigada, tá sempre aqui com a gente. Keila Albuquerque, de Salvador, Cristiane Ferreira, enfim, estamos com várias pessoas aqui ao vivo e eu quero agradecer por estarem aqui com a gente. Bom, agora nós vamos começar então com as perguntas. A primeira pergunta vai para Patrícia, e quem faz essa pergunta é a Tatiana Soares Lessa, de Serra. E ela pergunta: quem faz a orientação da droga no momento da alta do paciente? A nutricionista ou o farmacêutico? E um exemplo que ela dá aqui é o uso da varfarina versus a vitamina K. Sim. Tatiana, obrigada pela pergunta. Na verdade, como eu falei um pouco, tem que ser uma decisão em conjunto. Obviamente, a nutricionista precisa apontar para o farmacêutico qual é a dieta que ele vai, né? Então, tem uma orientação aí da nutricionista
para fazer essa alta do paciente, o farmacêutico precisa trabalhar junto com essa equipe para avaliar quais são os riscos aí de interação ou até mesmo qual que é o risco desse paciente. Então a nutricionista precisa apoiar, falar, olha, ele está saindo com uma sonda deste tipo, ela está posicionada desta forma, as medicações prescritas são essas, e juntos a gente trabalhar para ter a melhor indicação, cada um com a sua expertise, para a gente contribuir para a segurança. Em relação à varfarina e à vitamina K, isso é uma interação clássica e ainda é preocupação de muita gente. Realmente tem essa interação, né, uma ação antagônica aí, e o que as recomendações hoje dizem é que a gente separe ao máximo a administração da nutrição com o medicamento, para que a gente não tenha essa interação. É lógico que a gente não consegue excluir ao máximo a interação, né? Mas a gente já tem aí estudos que mostram que sim, dá para ter um resultado seguro seguindo esses manejos que a gente já falou. Bom, agora para o Dr. Guilherme, o Celso do Rio Grande do Sul pergunta: como fazer naqueles casos em que a gente não sabe por onde começar, quando o paciente, por exemplo, está usando mais de 15 medicações? Bom, Celso, realmente são casos muito desafiadores que a gente pega quando a gente está lidando com o idoso. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os remédios que o paciente, que eles estão sobrando. A gente vai dar uma olhada em medicações que não são essenciais. Essas medicações que não são essenciais, a gente já vai separar elas das que são essenciais. Então, quando eu falo de não essencial, é nada que vá te trazer risco à vida do paciente imediato se você suspender. Então, a gente vai começar separando essas medicações, e aí a gente separa essas medicações e vai pensar assim, primeiro, antes de tirar tudo, eu preciso saber se alguma delas tem risco de suspensão abrupta. Porque algumas medicações, até mesmo medicações que não são prescritas, mas alguns fitoterápicos, você não pode simplesmente suspender. Então, você às vezes vai ter que desmamar a droga, algumas outras você vai ter que não desmamar, mas simplesmente suspender. E aí você já dá uma primeira reduzida na lista de medicações, e daí em diante você vai tentar reduzir para o máximo que tiver de essencial. E aí, se você quiser ir adicionando uma coisa ou outra, fazendo substituições, você pode. Mas a primeira coisa que eu recomendo é tire tudo que não é essencial. Depois você tente ver se aquelas medicações ainda são necessárias para queixas. São queixas que ainda existem. Um exemplo clássico é um protetor gástrico, tipo omeprazol. Esse paciente tem queixa? Não tem queixa? Ele precisa estar ali? Porque o omeprazol é uma medicação que tem muita interação medicamentosa e é muito frequente a gente pegar idoso tomando. Então, será que realmente precisa? E essa é uma medicação que dá para suspender imediatamente. Então, esse é um caminho para a gente começar a rever. A primeira dica que eu dou é separa o que é essencial do que não é essencial. E a partir desse momento você revê o que é que dá para começar a tirar. Até aproveitando esse tema de omeprazol, vai aí a pergunta para vocês. A Geice Pereira, de São Luís, pergunta: qual é essa interação entre o omeprazol e o suco gástrico? Vocês poderiam falar um pouquinho mais? Na verdade, ele vai causar uma irritação da mucosa gástrica. Até por isso que ele é protegido com esse revestimento entérico. Então, na verdade, ele foi desenvolvido para ter uma ação, né? Ele é um inibidor da bomba de próton, só que ele foi desenvolvido de uma forma que a gente tem uma proteção para ele não causar essa irritabilidade. Perfeito, obrigada. Não sei se o Dr. Guilherme quer... Não, eu ia só dizer isso, né? Pra gente realmente saber que não é um remédio, que não é porque o remédio vai atuar no estômago que ele precisa ser absorvido no estômago. Exatamente. Então ele é posto na cápsula com o objetivo de passar direto do estômago e ser absorvido lá na frente, Exatamente. Né? Tá certo. Acho que não é Doutor, o Thiago Laranjeiras, de Salvador, pergunta para o senhor. Na verdade, é uma pergunta e alguns dados aqui, então vamos lá. Entre 25% e 70% do gasto em saúde nos países em desenvolvimento correspondem a medicamentos, em comparação a menos de 15% nos países desenvolvidos. Por que isso ocorre? Isso é uma das peculiaridades que a gente tem dos países subdesenvolvidos, né? A gente... Lembra quando eu falei que, idealmente, a gente tem que investir em terapias não farmacológicas? Essa é a grande questão.
Nos países desenvolvidos, eles têm, primeiro, recursos humanos disponíveis para ter terapia não farmacológica para todo mundo, e segundo, que eles conseguem implementar muita terapia não farmacológica. Porque quando eu falo de terapia não farmacológica, eu não estou falando simplesmente de exatamente procedimentos. Às vezes é a ação de algum profissional. Vou te dar um exemplo clássico da geriatria. Paciente com demência que tem alteração comportamental. A gente sabe que todas as evidências mostram que a melhor forma de você tratar a alteração comportamental é com medidas não farmacológicas. É você orientando o cuidador, é você orientar a pessoa que está ali com ele. Só que, muitas vezes, a gente se vê limitado aqui nos países de desenvolvimento, ou porque você não tem recurso humano, ou porque o recurso humano é caro, ou porque você não consegue investir dessa forma, e aí você acaba tendo que usar medicação. Apesar de não ser a primeira escolha, apesar de ser uma coisa até que muitas vezes é contraindicado, mas você precisa usar o remédio para fazer o que você não consegue obter com recurso humano. Um outro exemplo clássico. A gente sabe que tratamento de depressão é muito eficaz com psicoterapia, mas psicoterapia é caro, então a gente esbarra na situação de que às vezes é mais barato você passar um antidepressivo do que encaminhar para psicoterapia. Essa é a grande questão, é a peculiaridade de como o nosso sistema de saúde é organizado. Quer completar uma coisa? Não, acho que é isso. Patrícia, a Valéria Costa, aqui de São Paulo, faz uma pergunta para você, que é a seguinte. Minha sogra tem uma GTT, é uma paciente acamada, com Parkinson, disfagia severa, e a grande maioria dos medicamentos que ela faz uso não existe a opção líquida. Tá. Então ela acaba utilizando esses medicamentos por outra via. E aí ela te pergunta como que ela pode fazer para melhorar a absorção desses medicamentos e não ter problemas. A gente precisa avaliar se primeiro ela precisa melhorar a absorção dos medicamentos. Então precisa ter uma avaliação, precisa ver, tá tendo efeito, não tá tendo efeito, tá tendo reação adversa, quais são essas reações adversas? Porque teoricamente, se foi indicada essa medicação, tem um propósito, um objetivo. Então precisa primeiro avaliar junto ao médico, quem fez essa prescrição, qual que foi essa indicação, tá? O que a gente tem que fazer é realmente, nesse caso, avaliar se tem a possibilidade de interações, se esses medicamentos têm alguma restrição para o uso pela via que está sendo utilizada, e aí talvez ver se tem alguma, por mais que não tenha uma forma líquida, se tem uma outra forma farmacêutica mais indicada. Mas no momento, mudar para ter mais absorção, precisa primeiro avaliar se realmente isso é necessário ou não. Eu não sei se o Dr. Guilherme quer... Não, porque é complicado fazer qualquer indicação se a gente não está avaliando o caso do paciente. A gente precisa primeiro saber qual que é o objetivo daquele fármaco, por que ele foi indicado, e aí sim ter a certeza se eu preciso fazer alguma adequação e se é por, às vezes, uma questão da via que eu estou administrando ou se é uma questão fisiológica, patológica desse paciente. Da forma como ela descreveu, que já é uma medicação líquida. Então, teoricamente, você não tem por que imaginar que não está tendo absorção. Se o efeito não está fazendo uma trituração não muito adequada. Não, mas ela fala que é forma líquida, né? Não é líquida. Ah, não é líquida. Ah, desculpa, entendi errado. Então, talvez é isso, mas precisa avaliar qual que é o nível de absorção dessa droga. Eu acho que fica aqui também, né, a importância da equipe multi, o quanto é importante cada integrante da equipe multi. E a gente falando aqui do ambiente extra-hospitalar, a presença do farmacêutico, infelizmente, ainda é muito rara, né? Então, acho que cabe aqui a gente levantar essa bandeira e discutir mesmo, provocar essas discussões, porque de fato faz diferença. Sim, aí talvez até a gente brigar um pouquinho mais sobre a parceria do farmacêutico, que não, né, na presença talvez num home care ou em casa, mas pelo menos tem uma posição quando a gente vai fazer a alta, né? Sim. Porque na alta a gente vê muitos nutricionistas desses pacientes que estão em terapia nutricional fazendo essa recomendação, às vezes os médicos, mas a gente precisa também posicionar o farmacêutico e aí ele sim consegue avaliar junto com essa equipe e fazer a melhor indicação e a melhor terapia que aquele paciente pode ter no momento. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final, então vou fazer uma última pergunta para o Dr. Guilherme. A Marina de São Paulo pergunta: Dr. Guilherme, qual a melhor via de administração de medicação para aqueles pacientes que não podem deglutir?
Então, é aquilo que eu falei na aula. Não tem a via perfeita e não tem a melhor via. Você tem que individualizar sempre. Lógico, o paciente ele já tem uma gastrostomia, essa vai ser a melhor via. Você tem uma via. Ou um paciente que você não implementou uma gastrostomia ainda, o objetivo não é ter uma via alternativa de alimentação para esse paciente. Ele tem uma dificuldade para engolir, mas você, mesmo assim, está seguindo o que já foi discutido até em outra aula, disfagia e como alimentar os pacientes com disfagia. Se você optou por não ter uma via alternativa, você vai procurar uma alternativa que não para administrar as medicações, seja ela transdérmica, seja ela com adesivo, né? Às vezes via retal vai ser uma opção, ou às vezes rever essa prescrição de modo a ver se você consegue diminuir o mínimo. Tipo, se uma paciente tem uma dificuldade tão grande de deglutir assim, e você optou por não ter uma via alternativa, será que ela precisa estar tomando tanto remédio assim? A gente, às vezes, precisa rever o objetivo de cada remédio que a gente está dando. Mas se o paciente ele já tem uma via, a gente opta por ela. Então, tem uma via nasoenteral, uma via gastrostomia, você vai usar essa via. Se ele não tem essa via, você de fato precisa da medicação, você pode optar por uma via transdérmica ou a via subcutânea que eu discuti na aula. Perfeito. Obrigada. Quero agradecer em nome da Nestlé a todos vocês que estiveram aqui com a gente, aos palestrantes. Obrigada a todas. Até o próximo Avante.